Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu fui convocada a vir aqui gravar esse vídeo de última hora no Twitter e no Instagram porque as pessoas estão aí fazendo um grande buzz, tá rolando um burburinho, uma coisa ali meio mal informada, meio distorcida, por causa de uma entrevista do Isayama que já rolou há algum tempo atrás. Eu já falei sobre ela em pelo menos 3 vídeos aqui no canal, mas como essa notícia acabou de ser ressuscitada por um site brasileiro e com um pouco de distorção nas informações, com uma conclusão ali muito precipitada, as pessoas ficaram preocupadas e eu resolvi fazer esse vídeo falando exclusivamente sobre isso, mesmo que eu já tenha comentado aqui no canal, e também fique mais fácil para você poder compartilhar esse vídeo com quem tá aí desinformado, para que a pessoa fique também esclarecida como você vai ficar. Ah, e esse vídeo não vai ter nenhum spoiler sobre o mangá, tá? Vamos falar só sobre anime, sem dizer nada demais. O que acontece? Essa entrevista que eles estão citando do Isayama é uma entrevista que saiu no Blu-ray da segunda temporada, que tem entrevistas também com o diretor da animação e com o chefe de animação também. Na parte do Isayama, que é a entrevista assim mais curtinha talvez que tem dos três, uma das últimas coisas que o Isayama comenta na entrevista é que em relação à terceira temporada, quando o perguntam sobre a terceira temporada, ele fala de um arrependimento dele que é conhecido, tá? Que ele já falou em outras declarações ao longo do tempo. Ele não gosta do trabalho que ele fez entre o volume 13 e 16 do mangá, que é basicamente o arco político, basicamente o que vai ser adaptado ali na terceira temporada. Na verdade, o arco político termina oficialmente no volume 17, mas 13 a 16 é bem o centrão ali de tudo que acontece. Esse fato de que o Isayama não gosta da forma que ele apresentou os fatos no arco político, de como ele contou essa história no arco político, é totalmente conhecido. Pra finalizar essa resposta nessa entrevista do Blu-ray, ele fala que ele tem esperança de que com a terceira temporada ele possa se livrar desses arrependimentos, porque a terceira temporada viria ali pra suprir tudo que ele não conseguiu fazer no mangá. Isso significa, segundo essa matéria que tá rolando na internet, que então o anime seguiria um rumo drasticamente diferente do que acontece no mangá. Significa isso? Não! Isso só significa que o Isayama vai poder ver a animação talvez com mais detalhes, talvez com um ritmo mais cadenciado. A gente sabe que esse tal arco político, que é esse tal arco que eu já comentei aqui no canal também, que as coisas vão se virar pra dentro das muralhas, que vai ter ali uma questão de relação entre as pessoas, entre os poderes dentro das muralhas, os segredos que cada instituição guarda e o que tudo isso tem a ver com a verdade do mundo, com a verdade sobre titãs. É uma virada muito diferente, é chamado comumente de arco político porque realmente são relações políticas que acontecem, existe muito diálogo, existe ação também, mas é justamente isso, talvez, esse balanço entre informações e ação, informações talvez muito densas, muito dadas ali de uma vez só, que assustou muitos leitores, que de repente no anime ele possa ajudar o diretor, a produção, a fazer com que as informações sejam dadas mais claras. Pode ser que haja informações ali lá da frente do mangá que ele puxe pra trás, pode ser. Isso já aconteceu, como eu já comentei também na segunda temporada. A história da Ymir a gente só viu depois desse arco que vai ser adaptado na terceira temporada. E na segunda temporada o diretor achou por bem trazer pra segunda temporada de uma vez. Fazer com que a história da Ymir seja ali com um ciclo bem completinho fechado na segunda temporada. E o que muita gente desconhece é que na entrevista que tem nesse Blu-ray, que também tem a entrevista do diretor, ele também fala que existe a vontade de deixar ali as coisas bem fiéis em relação ao mangá, mas que é bom às vezes ter eventuais mudanças, às vezes um personagem que interage com o outro numa situação em que não aconteceu ou que ele não estava presente, e que isso pode trazer alguns acréscimos, algumas coisas interessantes. Não que eles vão mudar tudo, mesmo com algumas mudanças, alguns acréscimos, algumas coisas que são mudadas ali da ordem que acontece, algumas coisas que são suprimidas, o anime de Shingeki é reconhecidamente um produto muito fiel em relação ao mangá. Adaptações é comum que se mude coisas, que suprima coisas, que se acrescente coisas. E se a gente tá discutindo que o Isayama quer ver um produto melhor no anime do que foi no mangá, quer dizer que seja lá o que for acontecer, se for uma mudança de ritmo, como eu tô apostando, se for uma questão de puxar coisas da frente pra trás pra ficar mais bem explicado, ou se a gente tiver de fato explicações melhores, mais consistentes e até fatos que a gente que lê o mangá não sabe, vai ser sempre muito bom. Adaptando o arco político inteiro, ou adaptando até mais que o arco político, o fato é que não há tempo para enrolações. Tem gente dizendo que vai ter uma coisa a mais, vai ter enrolação. Não, não vai, não tem tempo para isso. Eu acho muito pelo contrário. O ritmo vai ser melhorado e seja lá o que tiver a mais, se tiver a mais, vai ser explicação melhor, vai ser um produto mais bem polido, mais bem aproveitado e com certeza a gente vai aproveitar muito mais até do que foi nas páginas. Porque a animação de Shingeki é muito boa, se
Se tiver acompanhamento do autor pra ser ainda melhor, melhor ainda. E lembrando, como eu já citei aqui, que as imagens de divulgação da terceira temporada, elas contemplam momentos e personagens e coisas decisivas que existem no arco político. Nas declarações de diretor e chefe de animação em uma entrevista também que saiu na Besatsu Shonen Magazine, a gente tem ali uma declaração muito forte que a gente vai ter um foco nos humanos, vai ter um foco entre humano versus humanos mais do que humanos versus titãs, um foco muito grande quase de um protagonista no Levi, um foco muito grande, uma revelação muito grande também em relação a Krista, a história. A gente vai ter uma questão com o Eren também. Tudo isso contempla o que a gente tem no arco político, então a gente não tá fugindo do que existe no mangá. O que a gente pode ter é uma melhoria, o que é excelente. Lembrando também que o Wit Studios, no ano passado, acho que em setembro, liberou uma entrevista do Isayama também, em que ele comenta o quanto ele acha que o anime ajuda que ele, como autor, como mangaka, consiga melhorar o que ele faz no mangá, porque ele tem uma relação com o público, ele vê ali, ele tem uma consideração muito grande, ele já disse isso várias vezes também, ele tem uma consideração muito grande pelo que a audiência do anime liga, do que eles estão pensando, e ele tem uma ligação muito grande com o que acontece no anime, sim. Então, se ele pode se aproveitar disso pra melhorar o produto dele, sem diferenciar muito, sem estragar, não é isso, mas se ele pode acrescentar e fazer com que aquilo seja uma segunda tentativa quase de trazer algo muito bom, é bom, é excelente, é algo que a gente pode aproveitar e se sentir apenas satisfeito. Ele já citou, inclusive, nessa mesma entrevista que o Wit Studios liberou, falando que, por exemplo, a dublagem que foi feita no Japão pro Eren fez com que ele pudesse ter mais ali o conhecimento e a capacidade de desenvolver esse personagem, o Eren Yeager, porque a dublagem do Japão, que não era algo que ele estava ali controlando, fez com que ele pudesse compreender sentimentos e personalidade desse personagem que ele criou, muito mais do que apenas desenhando ele no mangá. Já citei aqui também que ele aproveitou algo que foi feito no anime, algo que foi feito e criado pro anime, pra mudar uma história que já era oficial, tava no guidebook de Shingeki sobre a história dos pais do Armin. Isso foi modificado depois. Ok, Isayama, já comentei também no meu último vídeo, Isayama costuma e gosta de mudar algumas coisinhas, não concordo muito com isso, mas ele faz isso inclusive no mangá, tá? Ele tem algumas inconstâncias, algumas coisas que são um pouquinho inconsistentes, inclusive, porque ele vai adaptando a história às vezes de uma forma que às vezes perde um pouquinho de inconsistência. Nada que estrague muito. Mas eu não acredito que esse seja o caso em relação a essa declaração, que não quer dizer, de forma alguma, quer dizer que a terceira temporada vai ser drasticamente diferente do mangá. Ninguém disse isso, não existe nada em relação a isso. Notícia de que Isayama não curte como ele escreveu o arco político é velha. A gente tá só pegando mais uma última declaração e fazendo uma distorção dos fatos ali que não é real. Então fica calmo, se você leu o mangá e tá preocupado das coisas ficarem muito diferentes, fica tranquilo. Eu acho que seja lá o que for acontecer, eu aposto mais numa mudança de ritmo, em explicações mais bem feitas, em uma mescla de ação com questões políticas mais bem cadenciada e numa temporada que vai ter uma animação e uma história e uma trama muito envolvente, que vai ter um efeito totalmente diferente, porque arco político distanciou muitas pessoas que estranharam de luta de titãs com homens de repente virar algo muito denso, com muitas conversas e muita coisa política e jogos de força, que no anime talvez eles trabalhem para não ter esse choque, para ser algo mais ali fluido. É o que eu espero. Eu acho que todos nós vamos gostar muito da terceira temporada. Tem muita coisa importante pra vir, tem muita revelação, como eu já falei, e acho que mesmo que ele leia o mangá, talvez aí possa lidar com um fato ou outro mais interessante, uma coisinha ou outra mais, quem sabe, ou apenas que as coisas que a gente já sabe sejam melhor esclarecidas, quem sabe. É isso, espero que vocês fiquem mais tranquilos, espero que eu tenha conseguido explicar da melhor forma possível. O que eu posso dizer é que eu tô sempre pesquisando, eu tô sempre vendo todas essas entrevistas, os meus vídeos são muito baseados em tudo isso também, para além de falar só do mangá, então eu sempre procuro estar bem informada, e quando esse assunto surgiu eu fiquei muito surpresa porque eu já tinha falado sobre isso. É claro que nem todo mundo vê todos os vídeos, nem todo mundo vê os vídeos completos, nem todo mundo lembra de tudo que assistiu, mas o que eu posso garantir é que nesse caso eu já sabia do que estava rolando, do que estava acontecendo, e por isso eu falei, não, eu tenho que trazer. O Clayton do Nerdside veio me procurar no Twitter e falar, você sabe sobre isso? Eu falei, gente, eu não acredito, e em seguida veio um monte de gente e falei, não acredito que isso tá rolando agora, não acredito que de repente, por causa de uma matéria, uma desinformação tão grande cresce. Eu espero que eu possa colaborar para que isso não fique se alastrando de forma tão grande. Não vamos fazer previsões do que não foi dito, do que não está declarado, do que não está feito, pelo que a gente sabe. Aproveita para curtir esse vídeo se você agora está mais bem informado, se você vai aproveitar para compartilhar para as pessoas que estão desesperadas. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, porque aí evita que você tenha essas surpresas, porque a gente está sempre comentando aqui tudo que a gente pode sobre novidades de mangá e de anime e de
informações em geral. Inclusive, o próximo vídeo vai ser sobre uma outra entrevista do Sayama, que eu não vi ninguém comentando e tem coisas super interessantes nela também, não em relação ao anime, mas em relação à criação da obra em si. Então se inscreve, ativa o sininho, curte aí pra você receber todas as notificações e a gente se vê então em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!